O Banco Daicoval divulgou um estudo que mostra a forte dependência do PIB brasileiro em relação aos preços internacionais das commodities. De acordo com o relatório, uma queda de 10% nos preços em dólar pode reduzir o crescimento do PIB em até 1 ponto percentual em 4 trimestres. Para entender melhor esses dados e também os riscos envolvidos, eu converso agora com Rafael Cardoso, que é economista-chefe do Banco Daicoval. Bom dia para você, Rafael. Seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês. Bom, esse dado não me surpreende muito porque a gente sabe que o Brasil é extremamente dependente das commodities, né? A nossa exportação é basicamente ou principalmente matéria-prima, e isso, claro, que é calculado quase sempre com preços internacionais. O que me deixa curioso, Rafael, é como é que vocês chegaram nessa métrica para chegar até esse resultado? A gente fez um estudo empírico baseado na série dos dados do PIB do Brasil e do preço de commodities e procuramos extrair dessas duas séries como que os impactos, quantificar como que os impactos se materializam. Primeiro a gente mapeou quais são os canais qualitativos onde isso acontece. Então, como você mesmo colocou, diversos canais são relativamente óbvios, como, por exemplo, o canal das exportações, uma vez que a nossa pauta exportadora ela é grande parte de commodities, mas há outros efeitos que não são tão óbvios, como, por exemplo, o dinamismo gerado nas regiões mais intensivas em commodity. Então, por exemplo, quando a gente olha regiões em que a participação do setor agropecuário ele tem mais valor adicionado, maior participação no valor adicionado no PIB, setores não diretamente correlacionados com commodities também reagem. Então, isso é um canal já secundário. Existe um outro canal, por exemplo, né, dentro da situação fiscal do país. Quando as commodities sobem, a gente tem diversas receitas que sobem junto, receitas do governo, melhoram a situação fiscal e, eventualmente, o prêmio de risco cai, também gerando mais atividade econômica. Então, a gente tentou colocar tudo isso na mesma cesta, na mesma panela e quantificar como que todos esses efeitos se materializam no PIB, e os resultados que a gente encontrou foram esses que você citou aqui na introdução. Uma queda de 10% nas commodities podem gerar uma redução de 1% no crescimento, assim como, claro, né, o inverso também é verdadeiro. Aí que setores que você destaca? Você já falou de alguns aí, do governo de forma indireta, mas eu imagino que a agro, mineração, petróleo também? Sim, os setores diretamente correlacionados com commodities, como esses que você citou, obviamente, eles têm os impactos primários do preço. Existem setores que têm efeitos secundários, então vou dar um exemplo claro e notório aqui, dentro, por exemplo, da produção industrial, máquinas agrícolas vai muito bem nos anos onde os preços de commodities sobem, mas como eu disse, existem efeitos também que não são tão setorizados, mas mais regionalizados devido às commodities. Então, por exemplo, a gente pode falar que regiões onde o setor agro tem maior participação na economia, em geral, os setores performam melhor. Por exemplo, varejo nas cidades onde o peso de commodities é maior, performa melhor do que em cidades onde não existe esse peso em momentos de alta de preço de commodities. Então, os impactos são diversos, eles têm esses impactos diretos setoriais em setores que têm vínculo econômico com o setor exportador, com o setor agrícola, com o setor de mineração, com o setor de exploração de petróleo, etc., mas também tem esses impactos regionalizados. Então, quando a gente olha, por exemplo, 2023, que foi um ano muito forte do agronegócio, o que a gente viu é que as regiões do agronegócio que tem mais peso, o mercado de trabalho, por exemplo, foi melhor no varejo, em serviços, na indústria e assim por diante, extrapolando os efeitos primários dos setores propriamente com impacto de preço positivo. Eu tenho um dado aqui que eu não sei se foi retirado do estudo de vocês, mas que eu acho muito interessante, que mostra que o boom das commodities de 2006 a 2008 causou aquele crescimento extraordinário do Brasil, que deu bastante impulso, inclusive para o presidente Lula depois eleger a sucessora, a Dilma. Mas a crise de 2014 e 2015 foi o contrário, né? Teve uma queda no preço das commodities e aí teve aquela crise aguda que acabou, inclusive, contribuindo para o impeachment da presidente.
Isso daí é uma prova cabal, né, da relação intrínseca que o Brasil tem com as commodities, não é? Sem dúvida nenhuma, acho que a crise da Dilma ela não teve esse único fator, mas o fator commodity intensificou, né, o processo, tanto o processo de deterioração das contas do governo, quanto o aprofundamento da atividade econômica. E quando a gente coloca em perspectiva, por que a gente trouxe esse tema novamente à discussão, uma vez que a gente conhece essa correlação histórica? Dado que a guerra comercial desencadeada pelo Donald Trump pode eventualmente, como a gente viu logo na sequência, né, do anúncio, levar a preços de commodities mais baixos. E isso, obviamente, quando a gente pensa em cenário brasileiro, deve ter algum tipo de impacto, na nossa opinião, um impacto bastante importante. Óbvio, agora na margem, nos últimos dias, nas últimas semanas, um tópico que tem ficado um pouco lateralizado, mas acho que, como você bem colocou, tem outros momentos na economia brasileira que a gente tanto surfou ondas positivas nessa direção, quanto eventualmente pelo lado contrário. As commodities foram deletérias e até intensificaram crises domésticas, como a gente discutiu aqui, o caso da Dilma. Bom, a gente tem previsão de crescimento deste ano um pouco acima aí de 2% do PIB. Você acha que o preço fraco do petróleo e essas incertezas aí da guerra comercial podem mexer com as commodities a ponto de prejudicar essa previsão de resultado do PIB? A gente acha que tem políticas domésticas que têm contrabalanceado esse processo, principalmente em 2025, né? A gente tem visto, por exemplo, a implementação do crédito consignado privado, para ano que vem tem o corte de impostos de IRPF, então tem algumas coisas domésticas que, vamos dizer assim, não sofrem esse tipo de impacto. Agora, é inegável que, assim como a gente defendeu no nosso estudo, que uma queda mais acentuada dos preços de commodity, e aí não só centrada em petróleo, né, mas pegando também minério e as commodities do agro, podem sim gerar um viés baixista para a atividade econômica do Brasil. Não é o que a gente tem visto até então, mas a gente pode acabar observando isso ao longo dos próximos trimestres. Por mais que a guerra comercial esteja numa situação mais amena do que em meados de abril, vamos lembrar que os índices de incerteza estão nos patamares extremamente altos e que a gente pode ver uma desaceleração global mais intensa adiante. Se isso ocorrer, uma das repercussões que tem é queda do preço de commodity, e aí a gente seria afetado, tanto pela menor demanda global, com menor crescimento do PIB, mas também por esse canal que a gente discutiu dos preços das commodities, e aí o Brasil fica mais exposto do que a média dos países. Ô, Rafael, toda segunda-feira a gente mostra aqui no Real Time as previsões do Boletim Focus, né, que tem aí uma média do mercado. Eu queria saber, do Daicoval, o que vocês estão prevendo até o fim do ano para a inflação, para o crescimento e também para a taxa Selic? Bom, vou começar pelo crescimento, que é o tópico que a gente tem discutido. A gente fez esse estudo de commodities para monitorar a situação e o impacto do cenário internacional no PIB, mas como eu comentei, na margem, quando a gente faz a continha, o que a gente vê é que a atividade econômica doméstica ainda segue muito resiliente. A gente fez uma revisão recente de 1,9% de crescimento do PIB desse ano para 2,2%. Para ano seguinte, a gente tem um crescimento pouco menor de 2%. Então, um crescimento que segue forte, mas, na nossa opinião, desacelera ao longo do tempo. Em resposta, a taxa de juros muito alta, há estímulos decrescentes do governo, ainda que tenha o consignado, tenha o IRPF, quando a gente olha ao longo do tempo, são estímulos menores, então a gente vê alguma desaceleração da atividade econômica. A inflação, nos próximos meses, ainda deve ficar relativamente pressionada, com uma qualidade ruim. A gente projeta 4,5% para final desse ano. Desculpa, otimistas até, então. Desculpa, 5,5% para final desse ano. Não é tão otimista, mas está na mediana, né, do mercado. E 4,5% para final do ano que vem. Só que, assim como a atividade econômica, acho que é um jogo de dois tempos. A gente vê a foto hoje de uma inflação bastante pressionada e uma atividade econômica muito forte. Mas quando a gente passar para o segundo semestre, a gente deve começar a ver o inverso, a desaceleração da atividade econômica e uma inflação mais comportada. Por que uma inflação mais comportada? Porque o que a gente tem visto hoje é a inflação
de câmbio que a gente viu depreciado no final do ano passado. No segundo semestre desse ano, o que a gente deve ver é o oposto, os efeitos tanto da desaceleração quanto de um câmbio mais comportado. E, por fim, tudo isso na conta, com a sinalização do Banco Central de que já quer parar de subir os juros, já quer, entre aspas, uma vez que já subiu bastante, né, está em 14,75, mas quando a gente olha para o filme, por mais que a situação da foto deixe o Banco Central desconfortável nessa parada, na nossa opinião, o filme justifica. O que é o filme? É a inflação mais comportada no segundo semestre, é o PIB arrefecendo ao longo do segundo semestre e, portanto, respaldando os juros a 14,75. E os cortes? Os cortes para a gente só vêm a partir de 2026. Então, muita gente no mercado discutiu a possibilidade de se cortar a Selic ao longo deste ano, no final do ano. A gente acredita que é improvável, que a maior probabilidade é que isso ocorra ao longo do ano que vem. Tá certo. Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Fico à disposição para uma nova oportunidade.